Então, gente, agora é o artigo científico diário do dia 14. Vamos fazer uma leitura agora das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Vamos começar aqui pela epidemiologia e impacto global do diabetes mellitus. Introdução, tá? Diabetes mellitus, DM, é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes, International Diabetes Federation, IDF, estimou que 8,8%, intervalo de confiança IC de 95%, 7,2 a 11,3% da população mundial com 20 a 79 anos de idade, 424,9 milhões de pessoas vivia com diabetes. Se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi projetado para ser superior a 628,6 milhões em 2045. Cerca de 79% dos casos vivem em países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento de casos de diabetes nas próximas décadas. O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e também a maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que glicemia elevada é o terceiro fator em importância da causa de mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial aumentada e uso de tabaco. Infelizmente, muitos governos, sistemas de saúde pública e profissionais de saúde ainda não se conscientizaram da atual relevância do diabetes e de suas complicações. Como resultado de uma combinação de fatores, o que inclui baixo desempenho dos sistemas de saúde, pouca conscientização sobre diabetes entre a população geral e os profissionais de saúde e início insidioso de sintomas ou progressão do diabetes tipo 2. Essa condição pode permanecer não detectada por vários anos, dando oportunidade ao desenvolvimento de suas complicações. Estima-se que cerca de 50% dos casos de diabetes em adultos não sejam diagnosticados e que 84,3% de todos os casos de diabetes não diagnosticados estejam em países em desenvolvimento. Pelo fato de o diabetes estar associado a maiores taxas de hospitalizações, maior utilização dos serviços de saúde, bem como maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores, pode-se prever a carga que isso representará nos próximos anos para os sistemas de saúde de todos os países, independentemente do seu desenvolvimento econômico. A carga será maior, porém, nos países em desenvolvimento, pois a maioria ainda enfrenta desafios no controle de doenças infecciosas. O estudo global Burden of Disease, GBD, aponta que a carga representada pelo diabetes terá maior impacto em termos do sistema de saúde e sociedade nos países em desenvolvimento, óbvio, né? Em relação ao diabetes, o fenômeno da transição epidemiológica em termos econômicos representa uma importante carga tanto nos custos diretos, né, para o sistema de saúde e para a sociedade, como nos custos indiretos atribuídos à mortalidade prematura e a incapacitações temporárias e permanentes decorrentes de suas complicações. Para obter sucesso no controle do diabetes, é necessário estabelecer e desenvolver novas e mais fortes parcerias entre órgãos governamentais e sociedade civil para uma maior corresponsabilidade em ações orientadas para a prevenção, detecção e controle do diabetes. Essas novas estratégias devem promover um estilo de vida saudável e mudanças de hábitos em relação ao consumo de certos alimentos e refrigerantes, bem como estimular a atividade física. Em articulação com o setor educacional, essas ações devem priorizar a população de crianças, adolescentes e adultos jovens. A preocupação com a situação atual do diabetes e do problema que ele representa para todos os países foi suficiente para que se tornasse o tema de uma Assembleia das Nações Unidas em setembro de 2011,
fato que chama a atenção, pois pela segunda vez na história um assunto da área de saúde evidenciou essa necessidade. Epidemiologia. As tentativas de estudos epidemiológicos para elucidar a história natural e a patogênese do diabetes baseiam-se apenas nas alterações glicêmicas, apesar de grande variedade de manifestações clínicas e condições associadas. Nas últimas décadas, várias evidências foram acumuladas sugerindo mecanismos etiologicamente diferentes, tais como genéticos, ambientais e imunológicos, os quais possuem importante papel na patogênese, no curso clínico e no aparecimento de complicações do diabetes. Existem evidências de que indivíduos com diabetes mal controlado ou não tratado desenvolvem mais complicações do que aqueles com diabetes bem controlado. Apesar disso, em algumas circunstâncias, as complicações do diabetes são encontradas mesmo antes da hiperglicemia, evidenciando a grande heterogeneidade desse distúrbio metabólico. Além disso, ainda não está claro o quanto as complicações crônicas do diabetes são resultantes da própria hiperglicemia ou de condições associadas, como deficiência de insulina, excesso de glucagon, mudanças da osmolaridade, glicação de proteínas e alterações lipídicas ou da pressão arterial. Vários estudos epidemiológicos sugerem um importante papel do meio ambiente nos períodos iniciais da vida, tanto na fase intrauterina como nos primeiros anos de vida. Indivíduos com baixo peso ao nascer apresentam níveis plasmáticos mais elevados de proinsulina, indicativo de maior risco para o desenvolvimento futuro de diabetes tipo 2 ou de síndrome metabólica. Estudos mais recentes evidenciam uma relação na forma de U em que o risco de desenvolver diabetes tipo 2 é maior nos nascidos com baixo peso, como nos com peso elevado, maior ou igual a 4 quilos. Morbidade. Tanto a frequência de novos casos, incidência, como a de casos existentes, prevalência, são informações importantes para o conhecimento da carga que o diabetes representa para os sistemas de saúde. A incidência traduz o risco médio da população em adquirir a doença, além de servir de parâmetro para a avaliação do impacto produzido por medidas de prevenção. A prevalência é o indicador da magnitude da carga atual que a doença representa para os serviços de saúde e para a sociedade, bem como o preditor da futura carga que as complicações crônicas do diabetes representarão. Os 10 países com maior número de indivíduos com diabetes no ano de 2017 e as projeções para o ano de 2045 estão apresentados na tabela 1. Tabela 1. Relação dos 10 países com maior número de pessoas com diabetes, 20 a 79 anos e respectivo intervalo de confiança de 95%, com projeções para 2045. Em primeiro lugar vem a China, com 114,4 milhões de pessoas com diabetes. Em 2040, isso 2017, 2045, a Índia passa, com 134,3 milhões. Em segundo lugar, a Índia, 2017, terceiro Estados Unidos, Brasil, com 12,5 milhões. México, Indonésia, Federação Russa, Egito, Alemanha e Paquistão. 2045, Índia, China, Estados Unidos da América, permanece na terceira posição. México ocupa a quarta e o Brasil vai para a quinta, com 20,3 milhões também. Nos países desenvolvidos, o aumento da prevalência ocorrerá principalmente pela contribuição de indivíduos com diabetes nas faixas etárias mais avançadas, em decorrência do aumento da expectativa de vida e do crescimento populacional. Já nos países em desenvolvimento, indivíduos de todas as faixas etárias serão atingidos, com destaque para a faixa etária de 20 a 44 anos, em que a prevalência deverá duplicar. No Brasil, no final da década de 80, estimou-se 7,6% a prevalência de diabetes na população adulta. Dados mais recentes apontam para prevalências mais elevadas, como 15% em Ribeirão Preto, São Paulo. Estudo recente realizado em 6 capitais brasileiras, com servidores de universidades públicas na faixa etária de 35 a 74 anos, incluindo teste oral de tolerância à glicose, tolerância à glicose, encontrou prevalência de 20%, em que aproximadamente metade dos casos não tinha diagnóstico prévio.
Em 2003, a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e pelo Ministério da Saúde, estimou que 6,2% da população brasileira com 18% de idade ou mais referiu diagnóstico médico de diabetes, sendo que 7% nas mulheres e 5,4% nos homens, com maior taxa de diabetes, 9,6% dos indivíduos sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. Não foram observadas diferenças com significância estatística na prevalência de diabetes quanto à cor da pele. Há marcantes diferenças na prevalência do diabetes entre diversos países. As taxas mais elevadas foram observadas em países ilhas do Pacífico, como Tokelau, 37,5%, Estados Federados da Micronésia, 35%, e Ilhas Marshall, 34,9%, por exemplo. As prevalências de diabetes também são elevadas em torno de 20% em alguns países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Kuwait e Catar. Na região das Américas, as taxas mais elevadas encontram-se no México, 11,8%, nos Estados Unidos da América, 10,9%, e no Chile, 10,4%. Ainda no Canadá, 10,2%, em Cuba, 9,7% e no Brasil, 9%. Também se observam marcantes diferenças entre grupos étnicos. Por exemplo, os indígenas norte-americanos apresentam 2,7 vezes mais diabetes do que a população não indígena. Entre os índios Pima, do Arizona, praticamente metade da população adulta apresenta diabetes. No Brasil já tem sido descrito uma elevada prevalência de diabetes, 28,2%, entre os índios Chavante, do estado de Mato Grosso, o que evidencia ser a população nativa das Américas um grupo de maior risco para diabetes. Outro aspecto a destacar são as repercussões de mudanças no estilo de vida, em curto período de tempo, em grupos de imigrantes. No Brasil, o estudo realizado na comunidade de origem japonesa mostrou acentuado aumento da prevalência de diabetes, cuja taxa passou de 18,3% em 93 para 34% em 2000, evidenciando o impacto produzido pelas alterações no estilo de vida, em particular no padrão alimentar e no nível de atividade física em uma população com provável susceptibilidade genética. Tradicionalmente, o diabetes tipo 2 tem sido descrito como próprio da maturidade, com incidência após a terceira década. Nos últimos anos, entretanto, tem sido observada uma crescente incidência de diabetes tipo 2 em adolescentes, geralmente associada à importante história familiar, excesso de peso e sinais de resistência insulínica. A incidência do diabetes tipo 1 mostra acentuada variação geográfica, apresentando taxas por 100 mil indivíduos com menos de 15 anos de idade, as quais variam, por exemplo, entre 38,4% na Finlândia, 7,6% no Brasil e 0,5% na Coreia. A incidência do diabetes tipo 1 está aumentando nas últimas décadas, particularmente entre crianças com menos de 5 anos de idade. Em 2017, o número mundial de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 na faixa etária de 0 a 19 anos foi aproximadamente 1.104.500, com estimativa de surgimento de 132 mil casos novos por ano. Mortalidade. Diabetes e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países. Aproximadamente 4 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos morreram por diabetes em 2015, o equivalente a um óbito a cada 8 segundos. Doença cardiovascular é a principal causa de óbito entre as pessoas com diabetes, sendo responsável por aproximadamente metade dos óbitos por diabetes na maioria dos países. O diabetes é responsável por 10,7% da mortalidade mundial por todas as causas, e isso é maior do que a soma dos óbitos causados por doenças infecciosas, 1,1 milhão por HIV, AIDS, 1,8 milhão por tuberculose e 0,4 milhão por malária. Estimar a mortalidade por diabetes apresenta desafios, pois, por um lado, em torno de 1/3 dos países não possui nenhuma informação sobre mortalidade por diabetes. Por outro lado, as estatísticas rotineiras existentes subestimam a mortalidade por essa doença. Nas declarações de óbito de indivíduos com diabetes, frequentemente o diabetes é omitido, pelo fato de serem suas complicações principalmente as cardiovasculares as que figuram como a causa de óbito. Na maioria dos países desenvolvidos, quando se analisa apenas a causa básica do óbito, verifica-se que o diabetes está entre a quarta e oitava principais causas. Estudos sobre as causas múltiplas de óbitos que refletem a frequência da doença por ocasião do óbito
tem mostrado o quanto é subestimada a contribuição do diabetes para os óbitos. Estudos focalizando esse aspecto realizados nos municípios de São Paulo, Botucatu, São Manuel, Salvador, lá na Bahia, e Recife, Pernambuco, mostram que, pela análise da mortalidade por causas múltiplas, a mortalidade por diabetes aumenta em até 6,4 vezes. A análise da causa de óbito por tempo de início e duração do diabetes mostra que o coma cetoacidótico é uma importante causa de óbito para os indivíduos com diagnóstico recente de diabetes tipo 1, assim como a nefropatia diabética para os indivíduos com longa duração da doença. Nos indivíduos com diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito. Na tabela 2, são apresentadas as taxas de mortalidade por diabetes como causa básica por faixa etária e macro-região geográfica para o ano de 2017, em que se pode observar a crescente importância do diabetes como causa de morte com o progredir da idade, aumentando de forma exponencial da faixa etária de 0 a 29 anos para de 60 anos ou mais. Ou seja, com o envelhecimento populacional do Brasil atualmente, o diabetes certamente passará a ter maior contribuição para a mortalidade no país. Nos países ou nas regiões em que existe carência de recursos médicos, os indivíduos com diabetes tipo 1 tendem a morrer precocemente com complicações metabólicas agudas, frequentemente por falta de insulina ou infecções, sobretudo tuberculose. Nesses locais, os indivíduos com diabetes tipo 2 têm na doença cerebrovascular como complicação da hipertensão, uma das principais causas de óbito. Complicações e doenças associadas ao diabetes. Tradicionalmente, as complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. O diabetes tem sido responsabilizado, entretanto, por contribuir para agravos, direto ou indiretamente, no sistema músculo-esquelético, do sistema digestório, na função cognitiva e na saúde mental, além de ser associado a diversos tipos de câncer. Pouca atenção tem sido dispensada às tendências globais das complicações do diabetes e ao modo como as características da mortalidade associada ao diabetes têm mudado. Nas décadas passadas, estima-se que o risco relativo das complicações microvasculares nos indivíduos com diabetes era em torno de 10 a 20 vezes maior do que nos indivíduos sem diabetes, enquanto o risco relativo das complicações macrovasculares era 2 a 4 vezes maior do que os indivíduos sem a doença. Existem poucos estudos populacionais mais recentes que analisem as tendências das complicações relacionadas ao diabetes. No Brasil, são escassas as informações de base populacional sobre as complicações de diabetes. Merece destaque um estudo sobre a incidência de amputações de membros inferiores na região metropolitana do Rio de Janeiro, a qual foi de 3,9 por 100 mil habitantes para a população geral e de 180,6 por 100 mil habitantes para a população com diabetes, ou seja, uma taxa 3 vezes maior. As amputações de membros inferiores são eventos sentinela porque o risco é influenciado pelo controle de diversos fatores: controle glicêmico, controle pressórico, tabagismo, etc. Depende da habilidade do sistema de saúde em rastrear o risco, estratificá-lo, tratar os pés de alto risco e as úlceras. Frequentemente, o diabetes está associado a outras modalidades. Estudo utilizando os dados da PNS de 2013 mostrou que, dentre os indivíduos que declararam apresentar diabetes, 26,6% tinham relato de outra morbidade associada, 23,2% de outras duas, 32% de outras 3 ou mais morbidades associadas. O diagnóstico de diabetes apareceu de forma isolada em apenas 18,1% dos indivíduos. É a tabelinha 2, Macro-região geográfica brasileira, faixa etária, em 2017, a taxa de mortalidade por diabetes a cada 100 mil habitantes. Vamos lá.
A hipertensão arterial é 2,4 vezes mais frequente nos indivíduos com diabetes, chegando a ser 3,8 vezes maior nos indivíduos com menos de 44 anos de idade. Já a associação entre diabetes, mellitus e tuberculose é conhecida desde o início do século XX. Apenas mais recentemente, entretanto, devido ao aumento da prevalência do diabetes, ele tem despertado mais interesse. Nas últimas décadas, a incidência de tuberculose diminuiu acentuadamente nos países mais desenvolvidos, mas sua incidência permanece elevada nos países em desenvolvimento. Existem crescentes evidências de que o diabetes é fator de risco para a tuberculose e pode influenciar sua apresentação e seu tratamento. Além disso, a tuberculose pode induzir intolerância à glicose nos indivíduos com diabetes, piorar o controle glicêmico. A natureza da associação entre hanseníase e diabetes ainda não está bem elucidada. A frequência do diabetes é todavia maior em indivíduos com hanseníase do que em controles, sendo recomendável aos profissionais de saúde que cuidam de pacientes com hanseníase o rastreamento para diabetes. Deve ser lembrado que o diabetes aumenta a gravidade de várias doenças endêmicas, como tuberculose, milioidose e infecção pelo vírus da dengue. Diversos medicamentos utilizados no tratamento HIV/AIDS podem desencadear o diabetes. A carga do diabetes para a saúde pública, além de representar uma importante carga financeira para indivíduos com a doença e suas famílias, em razão do gasto com insulina, antidiabéticos orais e outros medicamentos essenciais, o diabetes tem um relevante impacto econômico nos países e no sistema de saúde. Isso decorre da má utilização dos serviços de saúde pela perda de produtividade e cuidados prolongados requeridos para tratar as complicações crônicas, como insuficiência renal, cegueira, problemas cardíacos e pré-diabético. A maioria dos países depende, em casos de diabetes, entre 5% a 20% do seu gasto total com saúde. Com esse custo elevado, o diabetes é um importante desafio para o sistema de saúde e um obstáculo para o desenvolvimento econômico sustentável. Quando se investiga a relevância do diabetes como carga de doença, ou seja, o impacto da mortalidade e dos problemas de saúde que afetam a qualidade de vida por meio do Disability Adjusted Life Years dele, comentário estranho, anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Observa-se que em 2008 o diabetes apresentou taxa de 9,2 por mil habitantes, figurando entre as 10 principais causas de DALY, Disability Adjusted Life Years. Terceiro em mulheres e sexto em homens. Vamos lá. Em 2015, a taxa bruta de DALY atribuível... tá aqui. Observa-se que em 2008 o diabetes apresentou taxa de 9,2 por mil habitantes, figurando entre as 10 principais causas de DALY, que é a Disability Adjusted Life Years, sendo superado pelo grupo de doenças infecciosas e parasitárias, neuropsiquiátricas e cardiovasculares, por exemplo. Nessa comparação, deve ser levado em conta que o diabetes, como única entidade, está sendo comparado a grupos de doenças e, mesmo assim, pode-se notar sua importância. Em 2015, a taxa bruta do DALY atribuível ao diabetes foi de 10,1 por mil habitantes, evidenciando um aumento importante, tornando-se a quarta causa de incapacitação e responsável por 65% das doenças renais crônicas. Indivíduos com diabetes apresentam maiores taxas de hospitalizações em comparação com os que não têm diabetes, além de maior duração de hospitalização para o mesmo problema de saúde. As hospitalizações consomem parcela significativa dos recursos de saúde, representando 55% dos custos diretos com diabetes tipo 2. Na Europa, 44% nos Estados Unidos da América e 10% na América Latina. No Brasil, o preenchimento obrigatório do diagnóstico principal em um documento único para autorização de internação hospitalar, AIH, de cobertura nacional do Sistema Público de Saúde permite desenvolver estudos de morbidade hospitalar por meio do Sistema de Informações Hospitalares, CIH.
No período de 99 a 2001, no Brasil, a taxa de hospitalização por diabetes como causa principal foi de 6,4 por 10 mil habitantes. Nos Estados Unidos da América, essa taxa foi de 20 por 10 mil habitantes para o ano 2000. Existem diferentes abordagens para estimar os custos relacionados com diabetes. Podem ser citados os custos relativos aos cuidados médicos, os relacionados às incapacitações ou à morte prematura, os custos que indivíduos com diabetes enfrentam pessoalmente quando precisam alocar renda pessoal e ou familiar para pagar o tratamento a custo de outros investimentos pessoais, os custos dos inadequados recursos disponíveis e os custos da escassez de serviços para pacientes com diabetes. Nem todos são assistidos. Os custos intangíveis, como dor, ansiedade, conveniência e peso de qualidade de vida. Também apresentam um grande impacto na vida dos indivíduos com diabetes e suas famílias e são difíceis de quantificar. Os gastos mundiais com diabetes de 2015 foram estimados entre 673 e 1,197 bilhão de dólares, com projeção para 2040 de ordem de 802 a 1.400 bilhão. Para o Brasil, o custo avaliado em 2015 foi de 22 milhões de dólares, bilhões, com projeção de 29 bilhões para 2040. Estima-se ainda que os gastos com saúde de indivíduos com diabetes sejam 2 a 3 vezes maiores do que daqueles sem diabetes. A estimativa mundial de gasto anual de um indivíduo para o controle de diabetes em 2015 foi de 1.622 a 2.886 dólares. Estimativas brasileiras sobre despesas como tratamento ambulatorial de indivíduos com diabetes no Sistema Único de Saúde, SUS, foram da ordem de 2.108 dólares, Agora vamos para a prevenção. Prevenção efetiva significa atenção à saúde de modo eficaz. No diabetes, isso envolve prevenção de seu início, prevenção primária, prevenção de suas complicações agudas e crônicas, prevenção secundária, ou reabilitação e limitação das incapacidades produzidas pelas suas complicações, que é a prevenção terciária. Na prevenção primária, busca-se proteger o indivíduo de desenvolver o diabetes, tendo ele importante papel para evitar ou diminuir novos casos. Atualmente, a prevenção primária do diabetes tipo 1 não tem base racional que se possa aplicar a toda a população. As intervenções populacionais ainda são teóricas e dependem de estudos que as confirmem. As proposições mais aceitáveis consistem em estimular o aleitamento materno e evitar a introdução do leite de vaca nos primeiros 3 meses de vida. Existem várias hipóteses para explicar o desenvolvimento de diabetes tipo 1. A hipótese dos neuroautotígenos gerados pelo estresse da célula beta-pancreática propõe que diversos fatores ambientais inespecíficos, como excesso de peso, rápido crescimento, infecções, deficiências nutricionais, microbiota intestinal, exposição precoce a alimentos com glúten e estresse psicológico isolados ou em combinação poderiam traduzir ou produzir exaustão das células beta-pancreáticas e, eventualmente, falência por destruição autoimune e secundária, autoimune secundária. Se a hipótese da geração de neuroantígenos pelo estresse da célula beta for correta, intervenções nesse mecanismo seriam mais apropriadas do que intervenções em algumas causas de estresse da célula beta. Quanto ao diabetes tipo 2, condição na qual a maioria dos indivíduos apresenta obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia, as intervenções devem abranger essas múltiplas anormalidades metabólicas, o que, além de prevenir o surgimento de diabetes, evitaria doenças cardiovasculares e reduzir a mortalidade. Estudos clínicos randomizados e controlados mostram que indivíduos com maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, glicemia de jejum alterado, tolerância à glicose diminuída ou ambos, podem diminuir a taxa de desenvolvimento de diabetes com algumas intervenções no estilo de vida. As evidências mais fortes são fornecidas pelo estudo Diabetes Prevention Program, DPP, em que intervenções no estilo de vida reduziram em 58% a incidência de diabetes em um período de 3 anos.
Os dois principais objetivos da intervenção no estilo de vida do DPP foram atingir e manter 7% de perda de peso. Cadê? Onde tá, cara? Peraí. Aqui. Tá, os dois principais objetivos da intervenção no estilo de vida do DPP foram atingir e manter 7% de perda de peso, né? E manter uma atividade física 150 minutos por semana. O modelo estudado mostrou que a intervenção no estilo de vida do DPP teve boa relação custo-efetividade, né? Que é o Diabetes Prevention Program. 3 grandes estudos e segmentos sobre intervenções no estilo de vida para prevenir diabetes tipo 2 indicam uma redução sustentável na taxa de conversão. 43% de redução em 20 anos no da Queen Study, 43% de redução em 7 anos no Finnish Diabetes Prevention Study e 34% de redução em 10 anos no Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Observa também que agentes farmacológicos como metformina, inibidores da alfa-glicosidase, orlistat, tiazolidinedionas e agonistas do receptor de peptídeo semelhante a glucagon, glucagon-like peptide 1, que é GLP-1, tem diminuído a incidência de diabetes em indivíduos com pré-diabetes, com evidências especialmente para metformina, que apresenta maior segurança a longo prazo. Indivíduos com pré-diabetes frequentemente apresentam outros fatores que aumentam o risco de eventos cardiovasculares, como hipertensão, obesidade e dislipidemia, embora os objetivos do tratamento nesses casos sejam similares aos do tratamento de indivíduos sem diabetes. É necessário ter atenção a fim de identificar e tratar outros fatores de risco, como tabagismo. Aqui nós temos as recomendações e conclusões. Quadro 1, recomendações e conclusões. A frequência de diabetes mellitus tem assumido proporções epidêmicas na maioria dos países. Na maior parte dos países em desenvolvimento, a incidência de diabetes mellitus é maior nos grupos etários mais jovens. A incidência de diabetes tipo 1 está aumentando particularmente na população infantil com idade inferior a 5 anos. As estatísticas de mortalidade de hospitalizações por diabetes subestimam sua real contribuição para óbitos. As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são principais causas de óbito em indivíduos com diabetes. Recomendação B. Indivíduos com diabetes, parcela importante dos óbitos é prematura, ocorrendo quando eles ainda contribuem economicamente para a sociedade. C. Na atualidade, a prevenção primária do diabetes tipo 1 não tem base racional que se possa aplicar à população geral. Intervenções no estilo de vida com ênfase a uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física reduzem a incidência de diabetes tipo 2. Recomendação A. Rastreamento dos fatores de risco cardiovascular modificáveis em indivíduos com pré-diabetes. Intervenção nesses fatores são ações recomendadas. Nível B. Recomendação. Controle de obesidade. Intervenções em hipertensão arterial, dislipidemia e sedentarismo previnem o segmento, ou na verdade o surgimento de diabetes tipo 2 e evitam doenças cardiovasculares. Recomendação A. O bom controle metabólico de diabetes previne o surgimento ou retarda a progressão de suas complicações crônicas, principalmente as microangiopáticas. B. Indivíduos com tuberculose devem ser monitorados quanto à existência do diabetes. A. Indivíduos com diabetes apresentam maior risco de desenvolvimento de tuberculose. B. Indivíduos com hanseníase devem ser monitorados quanto à existência de diabetes. B. Então, esse foi o estudo científico diário por hoje. Amanhã, classificação e diagnóstico de diabetes mellitus.